Estamos tratando da matéria Teologia Sistemática. Vamos dar início aqui à unidade de número 2, na página 51, onde a gente vai falar a doutrina de Cristo e a doutrina dos anjos. A doutrina de Cristo é Cristologia e a doutrina dos anjos é Angelologia. Lembrando que doutrina é o conjunto de ensinamento acerca de uma matéria específica. E nós estamos tratando da matéria de teologia sistemática. Então a gente está sistematizando, digamos, esses ensinamentos. Aqui no caso, a doutrina de Cristo e a doutrina dos anjos. Lembrando um fato interessante, eu não estou aqui, claro, seria ter muita pretensão da minha parte esgotar o assunto. Esse assunto é muito vasto, o assunto é muito grande, ou seja, eu não tenho a última palavra nesse sentido. Aqui é um incentivo até para você dar continuidade a essas temáticas que tem muita literatura, muito boas literaturas até inclusive, que vão versar sobre essa temática específica de teologia sistemática e evidentemente de cristologia e de angelologia. Lembrando que a matéria Cristologia, nesse curso geral nosso, nós temos um livro específico que trata tão somente só desta matéria. E logo mais à frente, aqueles que estão acompanhando os vídeos aqui comigo, você vai ter acesso a essa matéria de Cristologia, que é muito importante, evidentemente, dispensa até comentários adicionais. Bom, Cristologia, da palavra grega shiplolote, tá? Quer dizer, ungido, o Messias, o estudo, uma doutrina acerca disso, tá? É a área da teologia cristã que se ocupa do estudo da pessoa de Cristo. Ela fundamenta-se na afirmação da humanidade e da divindade de Jesus, bem como seu papel de mediador entre Deus e a humanidade. Paulo escreve: há um só Deus, tá? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Aqui tem uma precisão muito interessante naquilo que Paulo afirma, o seguinte: se Jesus não tivesse ser feito homem, ou ter sido feito homem aqui na terra, ele jamais teria, digamos, condições de ser o mediador entre Deus e a humanidade. E pelo fato de Jesus ter se feito homem, aquilo que João escreve com muita precisão, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, se o verbo não tivesse ser feito carne, se Jesus não fosse aqui tangível, vamos colocar dessa forma, ele não teria condições de ser esse mediador entre Deus e a humanidade. Então, Paulo, com muita clareza, escreve sobre essa mediação que Jesus Cristo fez. Página 53, o messianismo em Israel. Lembrando que nós estamos tratando da doutrina de Cristo e logo mais à frente aqui, doutrina dos anjos. Bom, desde muito cedo Israel cultivou a esperança profunda nas palavras divinas acerca do Messias. Desde o tempo de Davi havia uma ligação muito próxima entre o conceito de Messias e a figura do rei. O termo Messias vem do hebraico Mashiach e significa ungido. O verbo correspondente é untar ou ungir. A conexão entre o termo ungido e a figura do rei se dá no momento da escolha de Davi como rei. E esse texto nós temos lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 13. Que eu vou repetir para você, vocês já conhecem o texto, mas só para fundamentar a conexão entre ungido e rei. Observe. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
e era ruivo e formoso de ser de semelhante e de boa, formoso de semblante e de boa aparência, melhor dizendo. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre ou chofar do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então Samuel se levanta e volta a Ramá. Então aqui nós vemos um homem, Davi, sendo ungido rei de Israel, tá? Por mais que ele não assume o trono imediatamente, assume anos depois, mais de 10 anos depois, mas aqui está a figura de um ungido de Deus que ao mesmo tempo está sendo ungido e ao mesmo tempo se torna rei de Israel. Então, a partir desse momento, página 54, a figura do rei de Israel passa Hamelech Israel, né? O termo hebraico Hamelech Israel, né? Ele passa a ser considerado ungido de Yahvé. Então, todo rei, a partir desse momento, não foi o caso de Saul. Saul foi ungido, mas não foi chamado assim. Não foi categorizado dessa forma. O Davi, sim. A partir deste momento, ele é agora ungido de Adonai, ungido de Jeová, ungido de Yahvé, e assim por diante. Então, a figura de Davi e a figura do Messias. Preste bem atenção nesse ponto aqui que é interessante. Então, tal entrelaçamento se tornou mais nítido com o reinado de Davi, considerado o melhor rei de Israel. A paz interna, uma boa política externa e uma centralização do culto a Yahvé tornaram o reinado de Davi digno de recordação. Contudo, é através da questão da sucessão do reinado de Davi que temos a profecia que estabelece a fidelidade de Deus à casa de Davi, no caso, à casa dele. Em 2 Samuel, do capítulo 7, do verso 8 até o 17, Deus diz a Davi que haveria uma conexão entre a sua casa e a casa, digamos, daquele que seria sempre, sucessoriamente, o Messias de Israel. Então, aqui na página 55, eu não vou ler a profecia toda do capítulo 7, mas vocês dêem uma olhadinha detalhadamente, tá? Senão requereria até vários vídeos só para explicar essa profecia neste momento. Então, nessa profecia, nós encontramos base para a crença no Messias vindouro, cuja origem seria da descendência ou da casa de Davi, e seria filho de Deus. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, entre aspas aqui. Também a certeza de que Deus nunca desampararia a casa de Davi, ou a descendência dele, cujo reino seria firmado para sempre. Então esse fato, de Deus dizer, ele vai me ser meu filho e eu serei pai, é um termo messiânico. O reino de Davi firmado para sempre é outro termo messiânico. Vocês se lembram quando Jesus está entrando na cidade de Jericó? Jericó, que fica na Cisjordânia, bem próximo ali de Jerusalém, descendo em direção ao Jordão até inclusive, tá? Você vê o cego dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o cego se dirige a Jesus dessa forma, chamando Jesus de filho de Davi, ele está aplicando a pessoa de Jesus ou usando um termo messiânico para se referir a Jesus, para se dirigir a ele. Então, nesse caso específico, ali está o ungido de Deus, ali está o Messias prometido, ali está o Messias esperado, um descendente legítimo, direto de Davi. E quando nós lemos as genealogias de Cristo, ela vai respingar em Davi, ela vai passar em Davi. Ou seja, ali estava o descendente direto de Davi, ali estava o Messias prometido em Israel. Só que o povo da época, evidentemente, veio para que eram os seus o rejeitam, os seus não o recebem, tá? Porque não entenderam em Jesus uma figura messiânica. Então, diante do processo de estagnação e corrupção da monarquia, que provoca as diversas catástrofes históricas em Israel, culminando a sua destruição em 587, temos a demonstração que a realeza e o povo não corresponderam ao grande ideal de Deus e do reinado messiânico. Enfim, o cativeiro.
E com ele a crise teológica. Qual crise teológica? Será que Yahvé ainda dirige os fatos? Será que Yahvé tem mesmo controle sobre os acontecimentos? Porque a monarquia foi destruída, o povo agora foi desterrado, o povo agora foi levado em cativeiro. Será que Deus ainda mantém essa árvore, eu vou chamar aqui de árvore messiânica? Será que de fato ele vai cuidar da casa de Davi, da descendência de Davi, mantendo a expectativa e a esperança no Messias vindouro? Evidentemente que sim. Jesus nasceu em Betlehem, Jesus nasceu em Belém, como ungido de Deus, um legítimo descendente de Davi. E lembrando só um fato importante aqui. Pense comigo Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Pense só comigo, abrindo só um parênteses aqui. Salmo 22 fala de Jesus na cruz. Salmo 23 fala de Jesus com o cajado na mão. Salmo 24 fala de Jesus com a coroa. Salmo 22 nós temos um profeta que morre. Salmo 23 nós temos um sacerdote que vive. Salmo 24 temos um Deus que voltará. Literaturas davídicas que está profetizando no Salmo 22 a cruz de Jesus. Salmo 23 o cajado do pastor Jesus, o condutor das nossas almas. E o Salmo 24 fala do retorno em glória de Jesus. Os salmos são messiânicos e, em particular, eu citei esses 3 salmos que mostram, sim, das escritas de Davi, a figura do Messias ou a figura de Jesus. A expectativa messiânica é nos profetas, página 55 eu estou. É na literatura profética, tanto pré-exília como pós-exília, que encontramos o que Deus quer: arrependimento e restaurar a paz na terra. A realização do projeto escatológico de Deus se faz no decorrer do processo histórico e depois do exílio revela nitidamente uma mudança de perspectiva, mas ela revela ao mesmo tempo o grande esforço de manter a fé, reforçar a esperança no agir histórico de Deus, apesar de tudo, entre aspas aqui, tudo o quê? Cativeiro, destruição, quase a destruição étnica. O reino do norte já havia sido levado para a Síria, nunca mais voltou, e a expectativa agora era no reino do sul, aquelas tribos, na verdade, Benjamim e Judá. O Messias viria de Judá. Há uma expectativa messiânica, há profecias messiânicas. Agora arrefece um pouco isso quando o reino do sul é levado sob a égide, sobre o tacão opressor de Nabucodonosor, levado à Babilônia agora. Deus perdeu o controle de tudo. Não perdeu o controle de nada. Tudo está acontecendo sobre a perspectiva de Deus e sobre os auspícios de Deus. E nós temos aqui, além disso, floresce a esperança messiânica. Temos aqui uma profecia messiânica extraordinária. Todos conhecem o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6, onde o Messias seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Temos aqui uma profecia messiânica, onde tem sim a expectativa messiânica entre os profetas pré-exílio e pós-exílio. Temos uma outra profecia também, página 57, do profeta Zacarias. Acho maravilhosa essa profecia. Todas elas vão redundar em Cristo. Isaías 9 redunda em Cristo. Não à toa Isaías é o profeta messiânico. E essa profecia maravilhosa em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí o teu rei, virá-te justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filha de jumenta. E vocês sabem exatamente como que se cumpre essa profecia. Quando Jesus, entrando pela Porta Formosa, vindo do Monte das Oliveiras, passando pelo Vale do Cedron, uma pequena subidinha, ele entrando na Porta Formosa, que hoje está lacrada. Hoje tem um cemitério islâmico na frente da Porta Formosa. A porta foi fechada hoje, porque eles têm a expectativa que o Messias ainda vai entrar por ela. Mas essa profecia de Zacarias, ela já se cumpriu na pessoa de Jesus.
E o fim da expectativa se dá na plenitude dos tempos, como atesta o apóstolo Paulo, Gálatas 4, verso 4 e verso 5. Olha o que diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, queridos, é inquestionável. Jesus é o Messias que foi prometido para Israel.